A paz de Jesus, quinta-feira, que você tenha essa quinta-feira abençoada, cheia da bênção, saúde e gosto. Amém? Vamos à primeira leitura de hoje, que é a leitura de 2 Coríntios, onde Paulo vai alertar a comunidade, porque me parece, ao ler o texto, que alguns falsos profetas começaram a aparecer na comunidade. Então Paulo é obrigado a se defender, porque certamente esses falsos profetas, falsos apóstolos, se colocavam como mais importantes do que Paulo e com seus discursos conseguiam seduzir algumas pessoas. Paulo faz esse alerta e aí Paulo é obrigado a se defender. É como que ele é obrigado a fazer um autoelogio, e Paulo não é dado a fazer autoelogio. Paulo gosta de elogiar a Deus, de louvar a Deus. Então ele considera uma pessoa que fala de si mesmo de forma elogiosa como uma loucura, algo insensato, porque a Deus todo louvor e toda glória. Então ele é obrigado a fazer essa loucura de se autoelogiar, ou seja, de falar das coisas boas que tem em si mesmo. Mas ele reclama da comunidade ao dizer que basta chegar alguém lá pregando um evangelho diferente, um Jesus diferente, e já os seduz e eles acompanham. Vamos ler então? Primeira leitura, 2 Coríntios 11, versículo 1 e seguintes. Apóstolo se compara aos seus adversários. Oxalá suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Ó, sim, tolerai-me. No rodapé diz assim que ele pode ter dito que vocês vão ter que me tolerar agora. Esse pouco de loucura é esse falar bem de si mesmo. Então ele diz isso. Versículo 2. Eu vos consagro um carinho e um amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Desde Oséias 2, essa relação da igreja com Deus é comparada ao matrimônio, ao noivado. E a noiva é a igreja e o esposo é Jesus. Então Paulo se apresenta aqui como um amigo, o amigo que apresentou a noiva ao noivo e quer apresentar essa noiva pura, guardada para o dia do casamento, vamos dizer assim, né? Do matrimônio. Versículo 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. É bom lembrar isso, que a serpente agiu com astúcia. As pessoas que nos seduzem, trazendo uma doutrina diferente da do Evangelho, são muito astutos, são muito inteligentes, têm muito conhecimento, têm uma lábia, não é? E lábia foi o que a serpente usou para enganar Eva. Paulo está alertando sobre isso. Versículo 4. Porque quando aparece alguém pregando-vos um outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente do que haveis recebido, ou outro Evangelho, diverso do que haveis abraçado, de boa mente o aceitais. Paulo está reclamando aqui, mas basta chegar alguém pregando diferente de tudo que falamos, fizemos, e de boa mente vocês aceitam. Versículo 5. Mas penso que em nada eu tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos. Ele não está falando aqui dos 12 apóstolos, quero lembrar, né? Ele está falando de falsos apóstolos. Esses eminentes apóstolos. Pois, embora eu seja de pouca eloquência, não acontece o mesmo quanto a ciência. É o que em tudo e a cada passo vos temos manifestado. Isso me surpreende, né? Que Paulo se apresenta assim como alguém que não tem eloquência. Ele está falando que no trato com as pessoas pessoalmente, ele não tem tanta eloquência, tanta sabedoria, como que eu vou dizer que um discurso sedutor, né? Não, mas ele diz, eu não tenho a mesma eloquência, mas a ciência, o conhecimento eu tenho. O conhecimento e a sabedoria eu tenho. Então ele diz assim, com essas palavras: pois embora eu seja de pouca eloquência, não acontece o mesmo quanto a ciência, quanto ao conhecimento. Conhecimento eu tenho.
posso não falar com o mesmo vocabulário. Isso me surpreende porque Paulo escreve de forma exímia, mas no trato pessoal talvez ele usasse linguagem simples, como ele já disse em outras partes. Ele fez pobre com os pobres, simples com os simples. Então ele usava uma linguagem simples, ele não usava eloquência, ele não usava a sabedoria humana, a filosofia, nada disso. Ele falava em termos simples para falar aos simples. Então ele dizia, eu sou de pouca eloquência, mas isso não quer dizer que eu não tenha ciência, que eu não tenha conhecimento. Versículo 7. Aí ele começa a se defender. Porventura, cometi alguma falta em vos ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente? Veja, Paulo ele era fabricante de tendas. E quando chegaram lá em Corinto, os discípulos vindo da Macedônia, trazendo donativos para sustentá-lo, então ele passou a se dedicar totalmente, exclusivamente à evangelização, porque sustentado por outras comunidades. Mas a comunidade de Corinto não. Ele não cobrava nada, ele não recebia nada dos coríntios para evangelizar aquela cidade. Então ele pergunta, porventura cometi alguma falta em vos ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas. Então outras igrejas, outras comunidades é que sustentavam ele, não os coríntios. Despojei outras igrejas, recebendo delas o meu sustento. E aqui tem um asterisco no versículo 8. Despojei, expressão exagerada. O sentido é claro. Essas comunidades, de bom grado, colaboravam com o ministério de Paulo. Versículo 9. Estando convosco e passando alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Ser pesado quer dizer cobrar alguma coisa, receber de vocês alguma coisa, material. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, para Paulo é uma loucura fazer autodefesa. Para ele, todo louvor, toda honra a Deus. Vamos ao Salmo de hoje, que eu tomo aqui na liturgia, não é? O Salmo 111. Hoje é quinta-feira. Desculpe. Salmo 110. Vossas obras, ó Senhor, são verdade e são justiça. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Amém. O Evangelho do dia, hoje, uma coisa interessante, porque ontem, quando nós lemos a passagem, nós demos um salto do versículo 6 para o versículo 16. E eu percebi na hora que esse trecho que foi saltado, digamos assim, é justamente o Pai Nosso. Mas lendo as duas passagens, como foi feito ontem, dá para ver que realmente é uma sequência, né? E aí, é claro que a igreja não ia deixar esse vácuo aí dessa leitura. Portanto, a passagem que ontem nós saltamos é a passagem de hoje. Vamos lá então, Mateus 6, do versículo 7 ao 15. Ontem nós saltávamos do 6 para o 16. E hoje leremos Mateus 6, do 7 ao 15, que é onde Jesus nos ensina o Pai Nosso. E ele dá uma ênfase muito grande. Presta atenção, irmãos. Ele está ensinando a oração do Pai Nosso, mas a ênfase que ele dá é no perdão. Há muitas coisas que nós falamos no Pai Nosso, mas Jesus dá uma ênfase muito grande ao perdão. Vamos ler? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 7. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Quero fazer aqui uma ligação com a fala de Paulo. Lembra que Paulo falou, eu não tenho eloquência? O que é eloquência? Saber usar as palavras. E aqui Jesus está falando, não é força de palavra. Você não precisa ser eloquente. Você não precisa ser um grande orador para fazer orações. E aí continua, versículo 8. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Olha como o Pai cuida de nós. Antes da gente pedir, o Pai já sabe. Peça com palavras simples, Ele já sabe. Mas Jesus está dizendo para pedir. O Pai Nosso. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então começa com louvor. Santificado seja o vosso nome. Por quê? Aqui é uma palavra contra blasfêmias. Que o vosso nome não seja blasfemado. Ao contrário. Santificado seja o vosso nome. Versículo 10. Primeiro pedido. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vê que é uma coisa só. Venha o vosso reino, quer dizer que o Senhor reine sobre nós. Se o Senhor reina sobre nós, a sua vontade seja realizada. Que nós sejamos obedientes à sua vontade, Pai. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim seja feita na terra como é feita aí no céu. 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí nós pedimos as nossas necessidades diárias. O pão nosso representa todas as nossas necessidades. Aqui tem um asterisco também no versículo 11, que diz assim, de cada dia. Poderia se traduzir também, o pão necessário à nossa subsistência. O pão nosso de cada dia. Então, nós já começamos aqui louvando ao Pai, invocando o seu reino, pedindo que nós, com nossa obediência a esse rei desse reino, santifiquemos o nome do Senhor. E então já entramos em nossas necessidades diárias. O que nós precisamos? De pão, nós precisamos de saúde, precisamos de habitação. Então aqui, tudo que nós precisamos no dia está encerrado nessa palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele já entra no tema do perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas. Primeiro, Senhor, me perdoe. Mas, com uma condicional. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Se você não tem o costume de perdoar, é assim que Deus vai te tratar. Jesus diz isso em muitas outras partes. Com a mesma medida com que medires, você será medido também. Pai, perdoai-nos assim como eu perdoo. Bom, e se eu não perdoo? Eu não serei perdoado. Eu estou pedindo, perdoai-me como eu perdoo. Como é que eu perdoo? Com vingança? Desejando mal para o outro? Sendo indiferente? Como é que é o meu perdão? Da mesma forma que eu perdoo, eu estou pedindo para Deus me perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Aqui tem um asterisco também, no versículo 12. Tradução literal. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Antigamente se rezava assim o Pai Nosso, né? A tradução literal é essa. Perdoai dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí é uma compreensão, uma atualização desse sentido, no sentido de perdoai-nos como nós perdoamos. 14. Por quê? 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair em tentação. Veja, não estou pedindo para não ser tentado, estou pedindo para não cair. Quando eu for tentado, que eu não caia. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A igreja nos ensina no catecismo que o mal é uma pessoa. O mal é o demônio. O demônio é o mal que se fez indivíduo.
Quando eu estou dizendo livrai-nos do mal, é o mesmo que dizer livrai-nos do maligno, livrai-nos do demônio. Então é uma oração de exorcismo. Senhor, livrai-nos do maligno. Amém. Podemos dizer assim, do mal o que é? Do mal que é ir para o inferno, livrai-nos do inferno, livrai-nos do mal. Aí Jesus continua, no versículo 14. Terminou o Pai Nosso, mas Jesus dá uma ênfase especial agora no ponto do Pai Nosso. Ele diz assim, por quê? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, olha, Jesus nos ensina o Pai Nosso e faz uma ênfase muito grande no perdão. Você tem mágoa de alguém? Você tem mágoa de pessoas desde a sua infância? Você teria mágoa do seu pai, da sua mãe? Você teria mágoa de professores que te humilharam, de patrões, de parentes, padrastos? Você tem mágoa de pessoas que te enganaram, que te roubaram, que te foram infiéis? Perdoa, irmão. Perdoa, porque da mesma forma que você perdoar, você será perdoado. E quero dizer uma coisa. Mais ganha o que perdoa do que o que foi perdoado. Mais você tem a ganhar de tirar esse peso, dessa dor, do que aquele que foi perdoado. O perdão cura. A origem de muitas das nossas enfermidades está na falta de perdão, nas mágoas. Essas mágoas muitas vezes nos levam à depressão. Então que nessa quinta-feira você tenha a graça de Deus de perdoar verdadeiramente e ser curado de todas as feridas que te fizeram. Amém. Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.